Irmãos, e ontem, quando eu estava fazendo um passeio, Michel levou a gente lá na Estátua da Liberdade. Para nós aqui é tudo novidade. E aí nós estávamos assim, como se diz, aflito, né, para chegar no local e passar aí até chegar na estátua. E aí o Senhor começou a ministrar no meu coração, quando eu entrei dentro daquele barco, e aquele capitão do barco, ele fez uma manobra no barco, deu ré no barco, o barco veio assim, e depois ele foi, e o Jesus começou a ministrar no meu coração, e falou assim, eu estou no controle do barco, eu estou no controle, eu que conduzo o barco, eu que conduzo a sua história, eu que conduzo a sua história, Jesus que conduz a sua história no momento que você está passando por angústia. E comecei aí, fui até do outro lado da margem, e o texto estava no meu coração, mesmo se vem uma tempestade nesse lugar, Jesus está no controle do barco. Louvado é o nome de Jesus. As provações, quando ela chega na nossa vida, ela chega de maneira surpreendente, quando a gente menos espera. Essa provação, ela chega na nossa vida de maneira surpreendente. Era um dia normal como os demais outros. Os discípulos estavam ali para entrar naquela embarcação, dentro daquele barco, para chegar e atravessar o barco, porque Jesus tinha uma missão para cumprir do outro lado do barco. E diz a Bíblia que Jesus, quando eles passaram para o outro lado, Jesus pregou para um homem que ele estava endemoniado. E ali aquele homem foi um grande missionário naquela província. Então Jesus tinha uma missão. E os discípulos, eles começaram a ficar angustiados no meio daquele trajeto. Às vezes um dia normal como este que nós estamos aqui hoje, de repente nós recebemos uma notícia que pode atribular o nosso peito, que pode angustiar o nosso coração. E de repente nós recebemos uma notícia que um ente querido partiu. Instala-se uma provação na nossa vida e nós ficamos de uma maneira assim tão atribulada que nós não sabemos como fazer. E de repente num exame de rotina que você tem feito, e você tem chegado até o médico, e o médico olhou para você e fala para você assim, olha, você está com a enfermidade, essa enfermidade é incurável. Você está com a enfermidade. E aí você começa a ficar angustiado e pensar, Senhor, e agora o que devo fazer? Como eu vou fazer com esta provação que eu estou passando? Irmãos, entenda que tudo que você passar nesta terra é para glorificar o nome do Senhor. Tudo que você passar neste lugar é para glorificar o nome dEle, porque dEle para Ele são todas as coisas. Dele para Ele são todas as coisas. A provação que você passa é para moldar o seu caráter, é para te ensinar você a caminhar mais uma milha. Glória a Deus. E no verso 37 desse capítulo, e aconteceu-se que levantou-se um tremendo vendaval, e as grandes ondas que jogavam para dentro do barco, de maneira que este foi se enchendo de água. Irmãos, e os discípulos começaram a remar com as suas próprias forças. Sabe por quê? Porque ali os discípulos provavelmente tinha conhecimento ali naquele mar, no mar da Galileia, naquele lago. E ali a maioria deles eram pescadores, tinha experiência em embarcação. E aqueles discípulos não quiseram incomodar Jesus e começaram a remar com as suas próprias forças. Começaram a remar e de repente veio um vendaval. E de repente instalou-se uma tempestade. E de repente instalou-se uma grande crise. E de repente instalou-se uma grande provação. E nós estamos remando com as nossas próprias forças. Ei, querido, nesta manhã eu quero te dizer que se você estiver remando com as suas próprias forças, pensando que você vai sair e passar para o outro lado, você não vai conseguir. A partir do momento que você colocar Jesus como centro da sua vida, Jesus como capitão do seu barco, algo vai ficar diferente, porque você vai atravessar para o outro lado e vai conseguir e vai alcançar a vitória.